eu tenho um Deus. O texto hoje está lá em Abacuque, Abacuque capítulo 3, os versículos 17 a 19. O texto diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Pai, neste momento nós clamamos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor venha trazer uma palavra aos nossos corações, que venhamos aprender um pouco mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouco da história de Abacuque, até chegar nesse final dos 3 únicos capítulos que nós encontramos no livro de Abacuque. Abacuque, ele faz parte de um grupo de profetas, conhecido por ser profetas menores. Ele era um profeta menor, assim chamado, não é porque ele era menor de altura, ou menor de unção, não. É porque foi encontrado poucos textos a ele, direcionado a ele. Geralmente os profetas mais renomados eram profetas do templo, ficavam ali próximos, eles conseguiam guardar aquilo que eles escreviam. E aí você encontra diversos capítulos em outros profetas, que são os profetas maiores. Abacuque, ele era um profeta menor porque ele só tem 3 capítulos, assim como alguns outros profetas que têm 3, 4 ou 5 capítulos escritos na nossa Bíblia. Mas Abacuque, ele nas suas escritas, ele traz um momento histórico muito importante. E a história de Abacuque é uma história muito interessante aos nossos dias. Abacuque, ele vivia num tempo difícil de se lidar. Ele vivia num tempo um pouco antes do exílio babilônico, onde o povo pereceu, sofreu, foi humilhado, foi castigado, onde o povo do Senhor, eleito, o povo onde o Senhor falou que ia ganhar o mundo, que ia ser maior do que as estrelas, incontáveis como a areia do mar, aquele povo iria sofrer o exílio. A terra onde o Senhor falou que era deles seria esvaziada. Houve 3 domínios sobre eles, onde foi 3 vezes que a Babilônia levou uma parte, a outra parte sabia que provavelmente eles voltariam, que eles estavam sob domínio. Uma fugiu para o Egito e outros ficaram ali, e esses que ficaram foram de novo saqueados ou mortos, e ali ficou vazio. A terra de Judá estava vazia, e todo o povo tinha sido levado a cativo. No meio disso, Daniel também foi levado, mas enfim, Abacuque antecede esse tempo. E olha só que interessante e diferente como é o início da história de Abacuque. Porque Abacuque começa, diferente do fim, ele começa as suas escritas, lá em Abacuque capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: o clamor de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarás eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade, e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Enfim, muito diferente do que terminou Abacuque, começa o capítulo 1 num clamor diferente do que os outros profetas fazem. Porque o normal de se ler num texto profético é o profeta trazendo para o povo a palavra de Deus Altíssimo. Abacuque foi diferente. Ele viveu num tempo tão difícil que nós vemos o profeta levando para Deus o sofrimento do povo. Diferente dos profetas que traziam a revelação e mostrava para o povo, ele trouxe o momento ruim e começou a clamar a Deus. Parece até o salmista Davi, em alguns momentos da sua vida, clamando a Deus. Sabe? É um texto que foge um pouco da realidade dos profetas, mas foi a necessidade de Abacuque de receber algo de Deus, de receber uma providência de Deus,
dele intervir naquele momento onde o povo estava se dobrando diante de outros deuses, estava se contaminando com outros povos, estava indo contra a vontade de Deus, e ele levou o clamor pensando que Deus iria intervir na ação do povo, mas não. A resposta de Deus é que ele iria mandar um povo muito maior que eles naquele momento, que iria levar cativo, ia esvaziar a terra e eles iriam perecer. Sabe, quando ele pensou que estava ruim, Deus falou que ia ficar pior. Porque estava ruim, porque eles estavam na iniquidade, e agora ia ficar pior, porque Deus ia pesar a mão. Então, no momento de muito mal, ele recebe uma palavra, não de ânimo ou conforto, uma palavra de Deus de pesar. Eu vou pesar a mão, e não vai demorar, está próximo os dias que isso irá acontecer. Mas o que nós devemos procurar no texto de Abacuque é porque que no momento tão difícil do início do capítulo 1, ele consegue chegar à revelação do final do capítulo 3, de falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores no jardim, ele fala, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus da minha força, e exultarei no poder dele. Enfim, o que levou Abacuque a essa revelação de não se contaminar como povo? Foi a fé. No capítulo 2, enfim, nós lemos o capítulo 3, o final, e o início do capítulo 1. E o que manteve ele firme até chegar no capítulo 3, está lá em Abacuque 2, 4, que ele diz, a palavra de Abacuque diz, mas o justo viverá pela fé. Abacuque traz uma revelação que ultrapassa o tempo dele, porque o que ele estava escrevendo não era algo que ele estava sentindo, mas era algo que Deus tinha falado para ele, escreve para o meu povo e bota em tumbas de pedra, para aquele que passar rápido, possa enxergar o que está escrito, porque o justo, ele viverá pela fé. Um tempo tão difícil, ele além de falar que ia ficar pior, ele diz, vocês devem manter a fé, porque o justo, ele vai ver pela fé, não é pela bondade, não é pela provisão, não é pelo maná, não é pela pedra que jorra água, não é pela carne, ou enfim, é pela fé. E aí nós encontramos, para trazer a nossa realidade de hoje, o apóstolo Paulo, citando lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça, de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha bem o final que ele diz, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, por ser um profeta menor, não tem muita citação do nome dele durante a Bíblia. No textos de Abacuque, há duas vezes que é citado o nome de Abacuque, o clamor de Abacuque e algum outro momento. Mas ele traz uma menção que está no livro de Abacuque, sem citar o nome dele, como está escrito, mas o justo, ele viverá pela fé. O que nos permite entender que ele estava revelando ao povo uma palavra que havia sido profetizada por um profeta muito antes dele, que o justo, ele viveria pela fé. Enfim, Abacuque, ele traz a chave da vitória no momento de muita dor. E Paulo, ele revela essa chave agora em Cristo Jesus. O que traz a salvação não é o Deus que provê, mas é a fé no Deus que tudo tem e tudo pode. Não é mais sobre a minha genealogia, não é mais sobre os meus pais, não é mais sobre aonde eu nasci, sobre a terra de onde eu sou, é sobre a minha fé em Deus. Isso me leva a ser salvo, e isso ultrapassa toda dificuldade, problema, necessidade. A fé em Deus, ela é capaz de vencer toda adversidade, seja qual for. Eu já disse isso aqui outra vez, você pode perder tudo, mas não perca a sua fé, porque se você não perder a sua fé, você não perdeu nada. A sua fé é que te liga a Deus. A salvação, ela é pela fé, e ela é confirmada pelas suas obras, porque as suas obras diz a fé que você tem. Vamos lá, eu queria falar um pouco dessa fé que Abacuque e Paulo citam. Outra coisa que faz nos entender que Paulo estava citando sobre Abacuque
é que no texto original, quando eles escreveram em hebraico, o hebraico da época, ele diz o seguinte: a fé naquele tempo se chamava emuná, nos escritos bíblicos originais. E se emuná, a palavra emuná é diferente do entendimento de fé que nós temos hoje. O mais próximo para se traduzir emuná é a palavra fé. A palavra emuná, ela não só traz a nossa linguagem, a fé, mas também o amém. Quando eu digo amém, eu confirmo. Amém, né? É oriundo da palavra emuná. A palavra emuná, ela não é escrita naquele tempo como só acreditar em Deus. Para nós, ter fé é acreditar, correto? Quando eu digo eu tenho fé, eu estou dizendo eu acredito em Deus. Quando eu digo eu tenho fé, outra pessoa que está dizendo, que entende a minha linguagem, ele está dizendo ele crê em Deus, porque ele tem fé. Aquela emuná que eles escreveram não significava no tempo deles somente acreditar, mas significava se agarrar em Deus. Emuná significa se agarrar em Deus, se firmar em Deus, confirmar em Deus. Por isso que amém vem da palavra emuná, eu confirmo. Então emuná, ela tem um poder, é uma palavra muito mais poderosa para eles, na cultura deles, do que talvez seja para nós como fé na nossa cultura. Porque fé, eu digo, eu acredito, amém? Mas nós sabemos que a fé tem muito mais, é muito maior que isso. Porque tem gente que fala, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas não vive a vontade de Deus. E nós que realmente cremos e temos fé, nós nos agarramos nele. E sabemos que ele é o Deus da nossa força, amém? Então, para trazer um pouco mais da realidade daquele povo, a palavra emuná é se agarrar em Deus. Por que isso é importante na ministração de hoje? Porque Abacuque, ele entende do capítulo 1 ao capítulo 3, que a emuná, que a fé, que se agarrar em Deus, era a única maneira de sair do pior momento que ele iria viver. Ele diz que a emuná, que eles viveriam pela emuná, pela fé, e a fé de se agarrar em Deus. Talvez é fácil eu dizer, eu creio em Deus, quando a minha despensa está cheia, quando a minha saúde está intacta, quando o mundo lá está tudo tranquilo, eu posso sair, eu posso entrar, eu posso ir, eu posso vir, quando está tudo simples, tudo correto, quando só tem sorriso, é fácil talvez eu acreditar. Mas quando eu recebo a palavra de Deus, vai ficar pior, a sua despensa está vazia, mas ei, vai vir um povo que vai roubar não só o que você tem para se alimentar, a sua dignidade, vocês vão ser levados a cativo, alguns vão virar eunucos na mão deles, vocês vão sofrer, vão se contaminar, vocês vão sofrer. É difícil eu falar, eu continuo crendo em Deus. É muito mais fácil eu parar e falar assim, vai vocês, eu desisto, do que eu falar, eu continuo firme. E a minha fé está intacta, porque eu me agarro em Deus, nos piores e nos melhores momentos da minha vida. É fácil eu falar, eu creio em Deus na minha sala vendo televisão, mas é difícil eu continuar crendo e acreditando quando a minha casa não estiver com a despensa cheia, quando não estiver energia ou luz, quando não estiver nada na minha casa, quando não tiver motivo para glorificar, quando eu não tiver nada. Eu posso olhar e falar, cadê o Deus que eu sirvo? Por que ele me deixou chegar nessa situação? Por que eu estou nesse estado? Sabe, às vezes o que Deus quer que nós entendemos, não talvez por passar por um problema tão grande, mas por problemas muito menores que isso, é que Ele é tão grande e tão maior que as nossas necessidades, que é quando nós estamos nas maiores necessidades, que nós conhecemos o verdadeiro Deus que nós servimos. Porque a palavra, o apóstolo diz, que quando penso que estou fraco, é quando eu estou forte. Quando eu penso que eu não tenho mais nada, é quando eu sei que o Deus que eu tenho é tudo. Quando eu penso que eu não tenho saúde, eu sei que o Deus que eu tenho me dá muito mais do que eu preciso. E eu devo me agarrar nele todos os dias. Eu quero falar mais sobre a fé. Eu citei isso ontem, e eu queria continuar citando hoje, e talvez eu vá citar esse texto pelo resto da minha vida. É um texto que fala muito comigo, como eu disse ontem, porque só falar o texto, talvez vocês já vão saber o que eu vou dizer. No Evangelho de João, no capítulo 20, talvez esteja cansativo já isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 20, os discípulos estavam presos em um ambiente.
de muito sofrimento, muita dor, preocupação, de dúvidas, incertezas, depressão, muita, preocupação com a vida deles. Eles estavam esquecendo tudo que eles haviam vivido nos últimos 3 anos, as revelações de Cristo. Alguns deles haviam até dito que se fosse escrever todos os milagres de Cristo, não caberia em todos os livros do mundo. Ou seja, eles viram não só o que eles escreveram, mas eles viram muito mais. Eles tiveram acesso à revelação de Cristo muito maiores do que nós conhecemos. Eles conheceram um Cristo talvez maior do que eles revelaram a nós. Eles conheceram um Cristo que fez tantas coisas, e eles, no momento que eles deveriam mais se agarrar em Deus, eles se trancaram e ficaram com medo dos judeus. Eu até entendo que é humano. O pensamento deles era o seguinte: cara, eles mataram Jesus, que curou, que sarou, que ressuscitou mortos. Eles mataram Jesus de maneira tão cruel. Um rei, ele era assim, não tinha pecado, ele era santo, e eles mataram ele daquela forma. E eu que sou pecador, o que eles vão fazer de mim? É humano esse pensamento. E agora, o que vai ser de mim? Se eles mataram Jesus, Rei dos reis, cara, revelou amor, revelou milagre, revelou salvação. Ele só revelou palavras de vida e de vida eterna. E alguns até diziam: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas naquele momento eles estavam temerosos da própria vida. E sabe o que acontece? No momento de tanta dúvida, entra Jesus de maneira sobrenatural naquele ambiente. E ele mostra as suas cicatrizes. Ele mostra a marca nas suas mãos. E como a Bíblia diz, a marca do lado onde ele foi ferido. E ali os discípulos voltaram a crer e se alegrar no Senhor. Sabe, ali foi restaurado a fé dos discípulos. Porque eles já conheciam Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. Eles foram apresentados para o Deus Altíssimo, revelado na figura do Filho. Eles foram apresentados, e alguns, Pedro, Tiago e João, eles foram levados lá no, se não me falha a memória, em Mateus capítulo 17 ou 27, eles foram levados ao Monte da Transfiguração, e eles viram Jesus transfigurado em glória. Alguns falaram: vamos armar a tenda aqui, porque é muito bom esse ambiente. Eles sentiram o ambiente da glória de Cristo. Eles viram a glória de Jesus num monte aqui na terra. Cara, o que nós vamos ver só na eternidade, eles tiveram acesso aqui na terra. Deus fez com que Cristo se revelasse em glória para eles. Mudou o ambiente, mudou o momento, mudou o coração deles. Mas a humanidade daqueles homens devolveram a eles, no momento mais difícil, aquela preocupação com a sua própria vida. No momento onde eles deveriam parar e falar: Deus é Deus, o Deus de glória que foi revelado para mim naquele monte, o Deus que curou Lázaro, o Deus que sarou tantos enfermos, o Deus que curou tantos enfermos, é o Deus que eu creio. Eu vou andar com a minha cabeça erguida, porque o Deus que eu creio é muito maior do que eles. E se for para morrer hoje, eu vou morrer crendo no Deus que me ressuscitará. Mas não, eles se omitiram, eles se prenderam, e eles viram Jesus apresentando para eles novamente o tamanho do teu poder. Ei, calma, eu não disse que eu ia ressuscitar, eu ressuscitei. Eu não disse que no terceiro dia eu iria estar aqui, eu estou. Eu sou o Jesus do Monte da Transfiguração, eu sou o Jesus da manjedoura, eu sou o Jesus filho de Maria, irmão de Tiago. Eu sou o Jesus também filho do Deus Altíssimo, e eu sou o Jesus que morri na cruz, mas eu também sou o Jesus que ressuscitei no terceiro dia. Vocês não se contentam só em ver? Toca, não é maquiagem, isso aqui não é teatro, não é um monólogo, isso é real. Eu sou Cristo revelado a vocês. E não só no terceiro dia, mas no último dia eu me mostrarei em glória, não só para vocês. Eu creio que aqueles discípulos se maravilharam naquele momento. Cara, foi um momento onde os discípulos mudaram a chave. Eles deixaram de ver o mundo como o homem vê. Eles passaram a ver o mundo como Deus quer que nós enxerguemos. Eles agora entenderam que cada passo que eles deveriam dar, deveriam ser passos de fé, firmes,
e de colheita na eternidade. Eles saíram dali dispostos. Eles não entraram com medo de morrer, mas eles saíram dispostos a morrer, se for preciso, mas a morrer crendo no Senhor. Foram restaurados. A fé daqueles homens foi restaurada naquele dia. Talvez seja o momento mais importante da vida deles, porque se Deus não tivesse se revelado em Cristo naquele momento, talvez eles não estariam naquela casa no dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque aquela dúvida teria tomado o coração deles, teriam voltado à sua vida. Alguns até tentou voltar para a sua vida comum, pescar, sei lá, voltar a cobrar impostos. Alguns estariam na sua casa de novo, estariam fazendo pecado, mas Deus não se revelou só em glória, mas Ele se revelou em um Deus que continua sendo Deus nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Como o pastor diz, Ele é Deus, independente da minha situação, e Ele vai continuar sendo Deus em momentos bons, momentos ruins. Se eu estou vivo, se eu tenho saúde, Ele é Deus. Mas se amanhã eu morrer, irmãos, Ele vai continuar sendo Deus. Se hoje eu estou de pé e eu tenho saúde, Ele é Deus na minha vida. Mas sabe, quando me faltou a saúde, foi quando eu entendi que Ele era Deus na falta da minha saúde. E hoje eu sei que Ele é o Deus da minha cura, é o Deus da minha salvação, é o Deus da provisão da minha casa. Ele é o Deus que dá mantimento, Ele é o Deus que me dá salvação. Ele é o Deus que fez da minha vida o maior milagre. Não foi da cura, foi da salvação que eu encontrei nele. Sabe, eu poderia ser o mais maldito dentre os homens, mas quando eu encontro Jesus, eu encontro valor em mim muito maior do que eu mesmo poderia dar. Sabe, a Bíblia diz, eu até citei isso ontem talvez, que o apóstolo Paulo ele diz: temos, pois, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, o tesouro não somos nós, o tesouro é Ele que habita em nós. Nós somos os vasos de barro, mas somos preenchidos por algo muito maior, que é Ele. Quando você encontra um vaso de ouro, você não precisa abrir para saber que ele é valioso, porque o valor está fora. O vaso de ouro, cravejado de pedra, você não precisa abrir aquele vaso para entender que ele é valioso e vale muito. Mas quando você vê um vaso de barro, talvez você não dá valor para ele, mas sabe, ele pode estar cheio de algo muito maior. E nós estamos cheios do Espírito Santo, porque nós somos a igreja dele. É nessa fé que nós temos que se firmar, e não só crer, mas se agarrar nele, nos piores e nos melhores momentos da nossa vida. Sabe, às vezes nós tentamos entender Deus conforme o momento que nós vivemos, tentamos entender Deus pelo que nós vivemos. Talvez nós determinamos Deus pelo que nós vivemos. Se te perguntar, quem é Deus para você? Ele é o Deus da minha provisão. Talvez essa pessoa trabalhe com comércio e Deus está provindo todo mês, porque Ele é Deus da provisão. Ele é o Deus da minha cura, porque essa pessoa foi curada em algum momento, e ela foi curada em Cristo. Então, nós tentamos determinar Deus pela nossa vida, pelo que nós vemos dEle, pelo que nós acessamos dEle. Por isso que aqueles discípulos, eles talvez tinham duvidado, porque eles acessaram glória de Cristo para os outros, porque eles não estavam enfermos, porque eles não estavam leprosos, eles estavam bem quando eles encontraram a Cristo. Eles viram Cristo curando os outros, mas quando Jesus vem, Ele traz a cura para a alma, a cura para a preocupação, a cura para aquilo que eles precisavam e talvez nem sabiam, para a humanidade que havia neles. E agora eles encontram um Espírito que enche eles e faz deles fortes, empoderados, não só para vencer a realidade que eles viviam, mas para vencer o mundo e alcançar Jesus em glória. Apenas um daqueles discípulos encontraram Jesus, e Cristo falou que não iria morrer por promessa, não iria morrer nas mãos dos homens, mas iria morrer por velhice. Foi João, iria ver Jesus em glória, como viu na ilha de Patmos, revelando o Apocalipse que até hoje nós encontramos. Não, mas os outros morreram no fio da espada. Uns foram degolados, crucificados de cabeça para baixo, foram cortados ao meio. Sabe, o relato da morte desses homens são cruéis. Eles morreram de maneira cruel. O corpo de alguns foi esticado, tentando mostrar que o Deus que eles falavam não era o Deus que iria salvar eles. Mas a humanidade não entende, como humano, o quão grande Deus é. E é nos momentos que nós estamos mais fracos
que nós conhecemos que Ele é o Deus mais forte. É no momento que nós nos encontramos mais perecíveis, que nós nos encontramos em estados mais calaminosos, que nós sabemos que Ele é o Deus que nos tira de lá, nos glorifica. E mesmo que nós morramos, irmãos, eu posso estar aqui hoje falando que Deus é um Deus de glória, de poder, sabe, fortalecendo a fé dos irmãos, mas amanhã vocês podem receber notícia: o Braulio foi morto de alguma maneira, sabe? O Braulio morreu de uma bala perdida, o Braulio foi atravessar a BR, indo para o trabalho, e um caminhão passou por cima dele, não vai ter velório, o corpo dele está esticado lá, e a blusa dele estava escrito fé, o corpo dele está esticado, mas o sangue dele está derramado, mas ele pregou sobre fé, ele pregou sobre amor, ele pregou sobre um Deus de glória. Ei, não fale de Deus pelos que vocês veem de mim, fale de Deus pelo que Ele é, porque vocês podem me ver amanhã sofrendo, vocês podem me ver amanhã morto, mas se vocês não deixar de olhar para Deus, vocês vão continuar vendo um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus soberano, independente de como vocês verem, de como nós vemos aquele que testemunha de Deus. Se nós vemos o Deus a quem aquela pessoa está testemunhando, independente de como ela esteja, nós encontraremos Deus e manteremos firme nele. Talvez se Abacuque chegasse para alguém naquele tempo e tentasse explicar a fé que eles deveriam se manter, talvez as pessoas iam falar: que o que, rapaz? Que Deus é esse que você está falando? Nós estamos sofrendo, nós vamos morrer. Você não está vendo? Eles estão vindo, olha o barulho dos cavalos, olha o barulho da tropa deles. Eles já saíram de lá e vão chegar até aqui. São quilômetros, mas eles estão vindo. A espada está mais afiada que a nossa. Os cavaleiros estão mais preparados que os nossos. A água deles, eles têm água em mais abundância. Eles têm homens em abundância. O exército deles não são camponeses, não são pastores de ovelha. O exército deles são homens preparados para matar. E o nosso não. E você está falando para eu crer em Deus? Talvez era um questionamento. Mas se nós não limitarmos o nosso ponto de vista, a nossa realidade, nós encontraremos um Deus muito maior. E é esse o significado da emuná. Se não se limitar à realidade, mas se agarrar em Deus, se firmar em Deus. E quando você ouvir falar de Deus, diz: amém, porque eu confirmo o que eu vivo. Amém, porque eu confirmo a minha vida nele. Amém, não só pelo que você está dizendo, mas pelo que Ele é. Amém, eu me agarro no Senhor, a minha fé é no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha força. Ele é o Senhor da minha salvação. E aí ele finaliza de maneira esplendorosa, talvez eu nunca tenha usado essa palavra, de maneira sobrenatural, a revelação do seu texto: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, os cavalos estão vindo, os cavaleiros estão chegando, eles vão ser tomados. E aí ele continua: ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os homens estão vindo para matar eles. Ei, ainda que os currais não haja gado, aqueles homens já foram liberados profeticamente para chegar e tomar tudo. E ele continua dizendo: eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha força, da minha salvação. O Deus é a minha força, sabe? Ele não era fortalecido pela espada, afiada ou não. Ele não era fortalecido pelo cavalo que corria ou não corria. Ele não era fortalecido pelo mantimento que deixava ele mais forte ou mais fraco. Ele não era fortalecido pelo que ele ouvia, que era ruim. Ele era fortalecido pelo Deus da força dele, o Todo-Poderoso e Sobrenatural. Sabe, se nós nos fortalecemos naquilo que nós vemos, nós podemos cair, perder a nossa fé, naufragar na fé. Mas se nós nos fortalecermos pelo que Ele é, nos momentos mais difíceis nós vamos encontrar o Deus mais forte, nos momentos mais fracos nós vamos encontrar o Deus mais poderoso, e Ele vai se revelar em glória no último dia. Sabe, a nossa fé não é só para nos livrar daquilo que nós vivemos hoje, mas é para nos levar em um ambiente muito maior, porque quando Jesus se revelar em glória, quando Ele arrebatar a sua igreja, Ele não vai se revelar
para os incrédulos, para os que não crê. Ele vai se revelar para você e para mim que cremos no Deus Todo-Poderoso. Ele vai se revelar para nós. Ele vai se revelar como Deus que cura, que sara, que liberta, mas um Deus que salva. Ele vai mostrar a marca na mão e falar: sabe, vocês creram em mim pelo que ouviram? Agora vejam, eu continuo sendo Deus. Mas Senhor, eu sou Deus. Mas Senhor, eu sou Deus. Eu sou Deus e não mais o Deus da força, o Deus do poder, o Deus da honra, o Deus da glória e o Deus da salvação. Glória a Deus. Coloque de pé, irmãos. Vamos adorar esse Deus que, além de ser o que Ele é digno da sua e da minha adoração. Conheça Deus nos seus piores dias e não negue nos seus melhores. Nunca foi nós, sempre foi Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavía
Glória a Deus. Antes de orar, para finalizar a ministração, eu queria convidar você a ser fortalecido nessa fé. E você que está em casa, se você em algum momento foi tocado pelo Deus que nos tocou nessa noite, eu queria que você abaixasse também a sua cabeça, entregasse a sua vida a Ele em oração. Sabe, talvez esse vídeo vai te alcançar em um dia diferente de hoje, porque Ele vai ficar aí para contar a história. Mas Ele vai ser capaz de ainda assim tocar a sua vida. Se você vê Ele daqui a 1 ano, a 2 anos, a 10 anos, Ele vai continuar te tocando, porque Deus é um Deus atemporal e a palavra dEle permanece, e Ele permanecerá na sua vida. Ore conosco nessa noite. Se puder, deixe um comentário no vídeo para a gente saber e orar pela sua vida, que você aceitou Jesus ou se reconciliou nele. Amém? Pai, neste momento nós entregamos a nossa vida mais uma vez a Ti em oração, Pai. Clamamos, Pai, que o Senhor venha tocar as nossas vidas todos os dias das nossas vidas, Pai, para que a nossa humanidade não venha ser maior do que a nossa fé, Senhor. E que independente dos nossos momentos, nós venhamos acreditar e continuar crendo que o Senhor é Deus poderoso e soberano, Pai. Deus, que os nossos pés não venham estar sobre a areia, sobre a terra, mas venham estar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, para que possamos encontrar a Ti em glória na eternidade, Pai, e alcançar o maior milagre, que não é a cura ou a libertação em si, a salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus.